Como pode ser o cenário econômico e político para 2022? E como que isso afeta positiva ou negativamente os investimentos? Hoje converso com Rafael Bombini, especialista em renda variável da EWZ Capital, assessoria de investimentos filiada ao BTG Pactual. Você está escutando o podcast do Investidor Inteligente. Todas as semanas você pode nutrir a sua vida financeira com informações gratuitas de qualidade, apresentadas de forma bastante harmônica, lançando luz sobre diversos assuntos relacionados a finanças e investimentos. Eu sou Felipe Souza, planejador financeiro, psicoterapeuta financeiro, neurocientista e especialista em inteligência financeira expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas. Você me encontra nas diferentes redes sociais através do @FelipeSouzaBR e também no meu canal no YouTube, Felipe Souza. Eu tenho a importante missão de te auxiliar a destravar sua mentalidade e te ajudar a entender que a prosperidade também é para sua vida. Usando bem o seu dinheiro, você pode desfrutar de qualidade de vida, fazer com que ele sobre e investi-lo para realizar seus sonhos e objetivos. Isso tudo para que você possa evoluir em seu comportamento a partir da desconstrução, reconstrução e transformação da sua mente, ampliando sua percepção, aprendendo, evoluindo e se comportando de forma mais sábia e próspera em relação às suas finanças, transformando-se em um investidor ainda mais inteligente. Esse e os outros podcasts do Dicas Curtas são gratuitos, portanto, você pode acompanhar e assinar agora o Investidor Inteligente nas diferentes plataformas de podcast, seja através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente pelos apps Spotify ou Deezer. Para ficar por dentro com todas as informações, não perder nenhuma dica e acompanhar todas as semanas os novos episódios, basta seguir o podcast. Assim você vai poder usar bem o seu dinheiro no presente e investir pensando no futuro. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Vamos tratar um pouco sobre assuntos relacionados aos investimentos nesse ano de 2022, um ano difícil marcado pelo período eleitoral. E além disso, vamos passar sobre diversos assuntos, bolsa de valores, cenário da economia e da política, entre outros assuntos. Para isso, estou trazendo Rafael Bombini, especialista em renda variável da EWZ Capital. Seja muito bem-vindo ao podcast do Investidor Inteligente, Rafael. Fala, Felipe. Fala, pessoal. Vamos lá. Rafael, acredito que a primeira coisa que devemos conversar é sobre o cenário econômico e político atuais. O que o investidor pode encontrar, pelo menos até então? Falando do cenário político e econômico atual, acho que a gente tem que colocar algumas cartas na mesa. O que a gente tem hoje? Juros aqui no Brasil, juros no exterior, inflação no Brasil, inflação no exterior. O que mais que a gente tem além disso? A gente tem a crise geopolítica entre Rússia e Ucrânia, que está muito atrelado aí também à parte de inflação global. O que eu quero dizer com isso? Tá? Pegando ali, vamos analisar aqui primeiro a crise geopolítica. Bom, a partir do momento que os países entram em guerra, a primeira coisa aí a inflar de preço são as commodities, principalmente aí petróleo e os grãos. A gente está falando de Rússia, aí, uma das maiores exportadoras de petróleo, e a gente está falando de Ucrânia, uma das maiores exportadoras de grão. O que a gente teve aí depois que as invasões começaram? Bom, a gente teve preço de combustível subindo, preço dos alimentos subindo, já estavam subindo, mas a gente teve aí um aumento, principalmente na parte de grãos, quem acaba sofrendo mais com isso é o pessoal aí dos frigoríficos, e partindo aí, de forma resumida, para o Brasil, esse ano, além de inflação e juros que a gente vai ter que lidar, a gente tem eleições ali em outubro. Eleições, naturalmente, todo mundo sabe que traz volatilidade para o mercado. O que eu quero dizer com volatilidade? Quero dizer que vai cair o mercado? Não. Quero dizer que o mercado realmente vai ficar mais volátil, vai ficar com aquele sobe e desce ali com mais frequência do que o normal. Fiz esse disclaimer aqui, Felipe, porque o pessoal acaba confundindo aí volatilidade com queda, tá? E não, tá? Pode ser uma volatilidade positiva, pode subir.
Indo para a parte das eleições, o que a gente tem aqui no Brasil, né? Basicamente está sendo desenhado, né? A gente tem aí Bolsonaro contra Lula, a grosso modo, e tem aí possivelmente uma terceira via hoje, que é o que o mercado quer, encabeçado ali pelo Leite. Indo ali para o que todo mundo imagina que vai acontecer, né, que seria ali uma decisão entre o Lula e o Bolsonaro, para o mercado hoje, tá, por mais que a gente queira aí uma terceira via, né, a gente não fica tão preocupado assim com quem vai ganhar. Tá? É óbvio que, todos eles têm os seus lados ruins e seus lados positivos, né? Me atendo aqui única e exclusivamente ao mercado e não a opiniões políticas, né? Eu acho que assim, tanto faz, entre aspas, quem ganha, o mercado sabe mais ou menos o que esperar de cada governo, tá? A gente pode puxar histórico aí, governo de Lula, a gente teve bolsa subindo, tá? Beleza, tivemos aí problemas muito maiores do que o mercado, né? Intervenção absurda em Petrobras. E no governo Bolsonaro, se não fosse pandemia, muito provavelmente a gente teria visto aí o mercado de alta que a gente teve lá em 2017, 2018, continuando até hoje, tá? Eu acho que nesse primeiro momento o que a gente tem que ficar de olho seria aí eleições, crise geopolítica e inflação de maneira geral aí global. Aproveitando que falamos sobre inflação, o que podemos esperar sobre esse e outros indicadores e também sobre o dólar e outras moedas? Desde que começou aí a crise geopolítica, a gente viu o dólar brasileiro caindo, né, basicamente, indo aí em contramão com o que a gente espera tem um momento de crise. Mas tem um porquê, né? Tudo tem um por trás aí dessa história. Bom, como você sabe, né, o Brasil é um país emergente, assim como a Rússia, China, Índia e África do Sul. Beleza. Né? Falando aí de mercado de capitais, mercado financeiro, basicamente a gente está falando de China, Rússia, Brasil e Índia, certo? Bom, todo aquele fluxo de investidores que tinham na Rússia, tá, um país emergente, para a China eles não vão, porque o mercado é fechado lá, e para a Índia, hoje em dia, eles não veem tanta atratividade por conta da grande maioria das empresas indianas serem aí empresas de tecnologia. Sobrou quem? Sobrou o Brasil, tá? Como um outro país emergente, para aquele investidor estrangeiro colocar ali a parcela de risco do emergente que ele dividiria, sei lá, em Rússia, China, Índia e Brasil. Hoje ele não tem a Rússia, não tem a China, né? E não tem a Índia. Então ele trouxe um fluxo muito grande aqui para o nosso país. Isso a gente pode pegar dados aí da Bolsa depois. No ano passado, por exemplo, a gente teve um ingresso de capital estrangeiro em torno de 100, 102 bilhões no ano inteiro. Tá? Esse ano, até, enfim, a semana passada, a gente está falando aí de um ingresso de quase 70 bilhões. Tá? É quase o nosso fluxo que a gente teve aí o ano passado inteiro, em menos de 3 meses. Naturalmente, você injetando capital estrangeiro dentro do país, a moeda ela tende a se valorizar frente ao dólar, né? Porque essa injeção está vindo ali do pessoal vendendo dólar e comprando real, certo? Então, a gente tem esse movimento. Indo para a parte da inflação, como bem falei aí no comecinho do nosso bate-papo, né? A gente teve uma coisa que trouxe uma inflação muito grande aí para o globo, né? A gente está falando da guerra, basicamente, entre Rússia e Ucrânia. O que inflacionou muito? Commodities, a grosso modo. O Brasil, a grosso modo, é um país que respira aí commodities, certo? Tendo em mente isso, tá? A gente viu aí preços de petróleo, preços de grão subindo 30%, 40% aí em, sei lá, 20, 25 dias, né? Naturalmente a gente vê o consumidor final sofrendo, porque se o preço do petróleo aumenta, naturalmente o preço da bomba vai aumentar, né? Não necessariamente no D0, mas eles vão repassar esse aumento do petróleo para a refinaria e a refinaria vai passar aí para o consumidor final. Assim como os grãos, tá? Exemplo, enfim, trigo, né? Que a gente usa bastante aqui no Brasil. Se o preço do trigo subiu globalmente, o preço da commodity, o produtor vai ter um aumento ali nos seus custos e ele vai repassar esses custos, seja para o supermercado ou para o consumidor final aí, nós, né? Então a gente tem sim
uma coisa positiva vai com esse fluxo entrando, que seria o dólar indo para baixo, mas, por outro lado, por conta aí da inflação causada por conta das commodities subindo aí na Rússia e na Ucrânia, a gente tem esse lado negativo. Como é que a gente pode se blindar disso? Tá? Fazendo investimentos atrelados à inflação, né, de certa forma. Tá? Principalmente aí renda fixa. Tá? Tem algumas rendas fixas aí que são atreladas à inflação e o que a gente tem feito aí para ajudar os investidores. Tá? O investidor brasileiro, a grosso modo, o investidor brasileiro que investe em ações, dificilmente ele não vai ter nada relacionado a commodities. Tá? Então, muito provavelmente, o investidor médio, ele vai ter uma Vale, vai ter uma Petrobras, vai ter uma JBS, alguma coisa nesse sentido. Tá? Para o investidor ele não ficar de fora do mercado, porque quando a gente olha para os fundamentos das empresas, eles estão realmente muito atrativos e muito baratos, a múltiplos assim, que você olha para a empresa e fala, puta, está negociando a preço de banana, para eles não perderem, né, essa puxada do mercado, caso venha a acontecer, a gente faz uma proteção na renda fixa, né, seja travando aí na inflação, ou a gente pode, ao invés de renda fixa, fazer uma proteção, né, que a gente chama aqui de hedge, e realizar ali vendas de BOVA11, que é um ETF que replica o nosso índice. Então, digamos que, beleza, os preços das commodities continuaram subindo, a gente está com medo de inflação, a gente está protegido lá na renda fixa, certo? Mas, digamos que, sei lá, depois de amanhã o Putin e o Zelensky lá da Ucrânia apertam as mãos, fazem as pazes, né? Na mesma pegada que a gente teve ali, o preço de commodity subindo muito rápido, a gente vai ter o preço de commodity caindo também numa velocidade tão rápida quanto. E, de novo, indo para a Bolsa, principalmente para a renda variável, nossa Bolsa é basicamente Petro, Vale e bancos. Se Petro e Vale vão realizar, né, vão cair por conta desse acordo, entre aspas, aí, acordo de paz, né, e o preço das commodities vai cair, vai refletir nessas empresas, a nossa Bolsa vai realizar também. Por isso, a venda de BOVA. Então, a gente acaba fazendo essas três coisas. A gente posiciona o cliente, vende um pouco de BOVA11, que é o nosso ETF aqui que replica a Bolsa, porque se tiver ali um acordo, muito provavelmente a gente vai ter uma realização na nossa Bolsa, porque vai diminuir o preço das commodities, nossa Bolsa realizando, a gente está protegido. Caso não tenha e só suba, continue aí guerra rolando, a gente vai estar falando de uma inflação muito mais alta do que a gente tem aí de consenso. E a gente estaria protegido ali, enfim, ano que vem, final desse ano, protegido totalmente contra essa inflação via renda fixa. Você já trouxe um cenário mais amplo, mas de forma mais específica em relação aos investimentos. O que o investidor pode encontrar em termos de oportunidade? Para mim, Felipe, a oportunidade ela depende muito do horizonte de tempo que você está buscando. Tá? Se você me falar hoje, de hoje até o final do ano, né, quais seriam suas apostas? Provavelmente eu ficaria ali num feijão com arroz, não fugiria muito do setor bancário, do setor de elétricas, tá? Mas se agora você me fala, ano que vem, 2023, ali no primeiro semestre, se fosse comprar empresas hoje, o que você buscaria, tá? Eu, Rafael, eu buscaria varejo, tá? Não qualquer varejo, mas varejo. Por que eu digo isso? Bom, semana passada a gente teve aí super quarta, né, Copom, tivemos Fed, indo para o Copom, que é o que vai influenciar aí, diretamente o que eu vou falar. Tá? Depois eu parto um pouco para o Fed. Parte do Copom. Bom, a gente teve um aumento aí de 1% na reunião passada, certo? Na reunião retrasada, essa foi um aumento de 1,25% e na ata dessa reunião, né, da retrasada, eles sinalizaram que o aumento dessa passada seria numa magnitude menor. Bom, isso aconteceu, a gente teve um aumento de 1%. Então, a gente abaixou aí 25 pontos base de um aumento ao outro. Isso mostra para a gente que o que está acontecendo? Que o ciclo de aumento de juros está chegando ao final. Quer dizer que na próxima reunião vai ser um aumento menor que 1? Não sei, tá? Pode ser 1, pode ser 0,75, mas mostra para a gente que eles estão caminhando para uma estabilidade. Então, se o aumento na próxima reunião for maior aí que 1, vai desconfigurar tudo isso aqui que eu estou falando e toda essa minha tese de investimentos.
tá? Mas a gente tem visto aí que o Banco Central está caminhando para uma estabilidade / fechamento de curva, né? Então, que aumente aí 0,75 na próxima reunião e vá diminuindo aí gradativamente 0,25 a cada reunião, a gente está falando em 2023 um juros já estável e começando ali aquele momento de reduções, né? Que empresas que vão se valorizar quando a gente começa a ver juros abaixando? Basicamente aí varejo e construção civil e empresas de tecnologia, que são as empresas que ficaram para trás aí esse ano, né? Então a gente está falando aí de fintechs, né? Enfim, podemos citar aí uma fintech que eu gosto bastante, Banco Inter. Falando do varejo, né? A gente pode falar hoje a que eu mais gosto do setor seria a Natura, tá? Teve um resultado excelente aí, frente ao ano passado, um lucro de mais de 262% de aumento, e isso a gente está falando aí de um ano de pandemia. Imagina quando a pandemia for solucionada, né? E de construção civil, além de serem ótimas pagadoras de dividendo, elas estão muito descontadas e já estão com os projetos prontos, é só ter alguém para comprar. Mas ninguém vai comprar imóvel, né, com juros aí, entre muitas aspas, 13%, 14%. Não vai comprar, né? Eles vão esperar essa curva começar a fechar para voltar ali aqueles financiamentos, né? Eu, particularmente, não conheço pessoas que compram imóvel à vista, elas dão a entrada e parcelam o resto. Então, isso é um trigger muito positivo para esses setores. Basicamente, aí, a empresa de tecnologia, destaquei uma fintech, tá? Dentro do setor de tecnologia, você buscar uma fintech, para mim, é uma coisa mais segura. Destaquei aí o setor de varejo, hoje gosto de Natura, mas a gente pode ver aí Americanas indo super bem. Via Varejo tem potencial aí para recuperar, né? Teve aí problemas de governança, problemas trabalhistas, mas chegou num patamar de preço aí que está em preços de recuperação judicial. E a parte de construção, hoje, minhas favoritas são a Cyrela e a EZTEC, tá? A Cyrela aí pelo preço que está hoje e pelo dividendo que ela paga, que, salvo engano, é a melhor do setor. E a EZTEC, por já estar com basicamente todos os projetos prontos, só precisando agora de comprador, né? Enfim, os gastos já foram feitos, então os resultados devem começar a ser melhores agora. Esses são os setores que eu apostaria ali num horizonte ali de um ano. Rafael, na renda fixa, o que encontramos e qual é a perspectiva de cenário até o fim do ano de 2022? Bom, a gente entende que aqui WZ, tá? A gente entende que já está num momento, né, em patamares de taxas aí elevados e que a gente consegue já travar esses patamares. O que eu quero dizer com isso, tá? Ao invés de pegar taxas pós-fixadas, né, dependendo do horizonte, aqui você me falou de um horizonte de um ano, para um ano a gente prefere já começar a travar, tá, e pegar taxas pré-fixadas. Por que eu digo isso? Pegar, sei lá, uma renda fixa pagando ali 13% ao ano e já ter garantido ser um prazo mais curto, é muito melhor do que você pegar uma pós-fixada, vai para 2 anos, por exemplo, correndo o risco de nesses 2 anos você ganhar 1% a mais só, né, que é o que a gente estima aí que pode subir os juros. Tá? Indo nessa linha da renda fixa, a gente gosta de pegar alguns títulos já pré-fixados, tá? Aí se você diz um horizonte de um ano, até um ano e meio, a gente já está travando. É óbvio que o investidor ele pode pensar, mas e as eleições, né? Não pode trazer uma bagunça aí para esse racional da renda fixa? Concordo, pode sim, totalmente trazer mudanças, tá? Por isso que a gente também trabalha junto com esses pré-fixados, tá? Pós-fixados, para horizontes mais longos aí, por exemplo. Então, 3 anos para frente, a gente pode pegar algumas coisas pós-fixadas. Debentures também, né? A gente tem trabalhado muito debenture aqui em renda fixa, é uma alternativa muito boa para o investidor que não quer eventualmente se travar, né? Obviamente que depende muito de mercado, mas a gente consegue, se precisar, né? Os investidores quiserem sair do produto,
a gente consegue sair direto no mercado secundário, aí, dependendo de ágio ou deságio, mas consegue sair de forma muito mais fácil do que uma renda fixa. Já tratamos um pouco sobre renda variável, mas qual é a expectativa até o final de 2022 e, especificamente, qual é a expectativa sobre ativos como fundos imobiliários, setores da bolsa e ações e os índices no geral que apontam para os ETFs? Falando um pouco de bolsa brasileira, tá? Eu tinha uma visão até o final do ano passado que esse ano seria um ano um pouco mais lateral, tá? A gente caminharia ali, enfim, mais ou menos no mesmo patamar de preço que a gente estava no final do ano passado, ali em 100, 110 mil pontos, ficaria trabalhando nesse patamar de preço por conta das eleições. Só que, né, em dezembro do ano passado, a gente teve ali as primeiras movimentações da Rússia frente à Ucrânia, né? E como eu falei no começo do nosso bate-papo, nossa bolsa ela é puxada basicamente por commodities, né? Enfim, se não tivesse esse conflito, eu ia falar que a gente ficaria aí lateral, enfim, é um ano mais morno, vamos ver o que vai acontecer, todo mundo meio que esperando as eleições. Só que, por conta da guerra, né, dessa crise que a gente está tendo aí atualmente, a gente viu um fluxo muito grande do investidor estrangeiro para a nossa bolsa. Isso, assim, em janeiro, salvo engano, a gente teve ali o segundo maior ingresso de capital estrangeiro dentro de um único mês na Bolsa brasileira, né? Desde que existe a Bolsa aí. Então, a gente está falando aí de um fluxo muito positivo. Tá? Esse fluxo, se ele continuar, e tudo indica que pelo menos por agora ele vai continuar, a gente pode ver Bolsa brasileira aí testando máximas, tá? Que digo aí acima dos 130 mil pontos no final do ano. É óbvio que a gente pode ter ali um pouco de dificuldade de movimento positivo ou negativo, enfim, dificuldade de movimento próximo das eleições, mas tudo indica que esse fluxo vai continuar e esse fluxo continuando, a gente acredita numa bolsa positiva. Obviamente que isso é o que a gente enxerga hoje. Se a gente eventualmente for gravar um outro bate-papo daqui 2, 3 meses, mais próximos das eleições, eventualmente meu racional e a minha fala aqui pode ser outra. Mas hoje eu enxergo que esse fluxo estrangeiro continuando, tá? Não tem por que a nossa bolsa não performar. Infelizmente não é o investidor brasileiro que faz o mercado brasileiro andar, tá? É o investidor estrangeiro, né? E o que a gente viu nesse começo de ano? Da mesma forma que o investidor estrangeiro colocou lá os 70 bilhões que a gente conversou, o investidor institucional / pessoa física brasileira resgatou na mesma proporção e migrou para a renda fixa. A gente brinca aqui que é mais de mesa de operações, né? Que quem ganha dinheiro de verdade no Brasil é o investidor estrangeiro, né? Então você tem que comprar com ele e vender com ele, e não fazer o contrário. Quando essa bolsa chegar a 130 mil pontos, você vai ver esse fluxo mudando, tá? O investidor estrangeiro realizando aí as tuas compras, que comprou bolsa a 98, 100 mil pontos, e o investidor brasileiro que saiu da bolsa nas mínimas, né? Querendo comprar bolsa nas máximas, e aquele ciclo vai se repetir, né? Não ganha dinheiro na bolsa, enfim, bolsa é cassino. E não é, tá? Bolsa é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa, tá? Tem uma frase aí que eu gosto muito, que o pessoal fala, né? Compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. É uma frase excelente que acho que explica muito bem esse momento que a gente está vivendo na Bolsa brasileira, tá? Indo para outra parte da tua pergunta, fundos imobiliários, tá? O que a gente viu ali nos fundos imobiliários? Bom, a partir do momento que a gente começou a ver o aumento da Selic, a gente viu ali fundos lastreados em papel, né, que a gente está falando aí, os fundos de recebível, basicamente, subindo. De novo, são os fundos aí que vão ter o melhor dividendo quando você olha frente aos outros fundos imobiliários, tá? Por conta disso, porque eles são lastreados em Selic. Só que esses fundos, quando você parte para uma análise mais de fundamentos, né, eles acabam estando muito próximos ou até acima do seu valor justo, que a gente chama aqui. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não é para investir nos fundos de recebíveis? Não,
tá? Você pode sim investir nos fundos de recebível, desde que você saiba que, a cota, né, o valor da cota pode realizar. Ele realizando aquilo que ele vai te pagar de dividendos, ele cobre, né? Você tem um payoff interessante, entendeu? Mais ou menos nessa linha. Hoje, o que eu tenho feito, tá, na parte de fundos imobiliários? Eu tenho olhado para outros fundos, né, que eles têm um dividendo aí não tão bom como que um fundo de recebível, mas muito próximo, tá? Então, digamos aí que um fundo de recebível te paga ali 1%, 1,2% ali ao mês, tá? Eu estou olhando para fundos aí que me pagam 0,8, 0,9, mas que tem potencial de valorização de cota ali de 60%, 70%, né? E comparado aos fundos de recebível, eles não têm esse potencial de valorização. Eu acho que tudo tem que ser dosado, tá? Se é um pessoal que só quer os dividendos, mesmo assim, eu acho que tem que dosar, tá? Eu levantei essa bola aqui porque tive uma discussão aqui no trabalho, o cliente só queria dividendos, né? Tudo bem, mas e se a cota desvalorizar? Esses dividendos vão cobrir esse prejuízo, mesmo assim vão dar lucro para ele? Se sim, beleza, mas é aquele momento de você fazer conta no papel, entendeu? Vale a pena você correr esse risco e comprar alguma coisa que está esticada, entendeu? Vai para o mesmo racional ali da Bolsa Americana, tá? Valia a pena você comprar a Bolsa Americana em dezembro? Cara, fazendo recordes atrás de recordes, com o Banco Central americano, né, sinalizando que ia começar a redução dos estímulos e ia aumentar juros, se você colocar isso no papel, não vale a pena, né? Tanto a gente viu aí a Bolsa Americana realizando. Então é mais ou menos nessa linha, tá? É fazer conta, né? Eu acho que uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários tem que sim englobar um fundo de recebível, mas também tem que englobar um fundo de galpão logístico, por exemplo, um fundo de fundos, um fundo híbrido, né? Então, digamos aí que você escolha 5, coloca um de cada setor, né? Quer um pouquinho mais de dividendos, coloca 2 de recebível, mas lembra, né, que pode realizar, então coloca mais financeiro naqueles outros que não são de recebível, entendeu? É questão de ir dosando e contar com o suporte de um profissional do teu lado, né? Parte de emergentes, tá? O que a gente tem visto? Basicamente, o movimento que eu te falei, né? O fluxo mirando aqui o Brasil, isso é excelente para a gente, tanto em termos de bolsa quanto em termos aí de moeda. Mercado global, eu vou basicamente me referir ao mercado americano, tá? Na pandemia, todos os mercados sofrendo e o mercado americano quebrando recordes aí, fazendo máximas históricas. O porquê que a gente viu o mercado americano fazendo máximas históricas? Pela quantidade, não é absurda a palavra que eu quero, pela quantidade muito grande de injeção de capital pelo Banco Central americano. A gente brincava aqui que não era o Banco Central mais, era a impressora central, né? Todo dia mandando mais dinheiro, e o que a gente viu? O mercado americano continuando subindo, mas a gente viu as criptomoedas chamando a atenção. Por quê, né, que eu quero dizer isso? Bom, a partir do momento que você começa a injetar liquidez, e entre aspas, você não tem mais o que comprar, porque está tudo esticado, os investidores começam a procurar outras oportunidades. Onde os investidores encontraram oportunidades na pandemia? Nas criptos, tá? Mas falando de... Vamos nos ater aqui no mercado americano, Europa, China. O mercado americano, ele tem um desafio muito grande agora pela frente, tá? Que é um aumento de juros que não era feito desde 2008, salvo engano. O mercado, entre aspas, não está preparado para isso, né? Então a gente pode ver aí, o cidadão americano está acostumado com juros 0,25. Tem especialistas aí, analistas, que cobrem aí a economia americana, que enxergam que no final do ano a gente está falando de um juros nos Estados Unidos de quase 4%. É um patamar de juros que o investidor americano, entre aspas, nunca viu. Então a gente pode ver essa migração da Bolsa Americana
para a renda fixa americana, tá? E para T10, T30, né? Que são os juros americanos. Basicamente isso. O que a gente tem também aí que vale destacar, tá? Indo na contramão do mundo, né? A gente tem a China abaixando juros, totalmente na contramão do mundo. Mas isso é muito bom para quem? Né? Para a gente indiretamente. Por que para a gente indiretamente? A China é um emergente e a gente replica aí basicamente o mercado chinês, tá? Se você tiver curiosidade de você colocar aí o índice da China e o índice brasileiro, você vai ver que de uns tempos para cá a gente basicamente replica o que eles estão fazendo lá. Então, se eles já estão abaixando os juros lá, a gente pode fazer um gancho com aquilo que eu te falei de varejo, né? Pode ser que a gente esteja caminhando aqui para o Brasil para uma finalização ali do nosso ciclo de alta de juros. Isso é bom. Quais as estratégias que o investidor pode apostar e que tende a ajudar a potencializar o retorno dos investimentos nesse ano de 2022? Eu sou muito suspeito para falar, tá, Felipe? Porque eu sempre vou falar para o investidor ter renda variável, ter ações, tá? Eu gosto muito mais de investir em empresas, tá? Acho muito mais fácil, né, você investir em empresas do que, entre aspas, aí, investir no governo, tá? Emprestando dinheiro para o governo. Por que eu digo isso, tá? A partir do momento que você entende o business da empresa, né, você começa a acompanhar a empresa, é de um ramo que você conhece, enfim, de um segmento aí que você está mais familiarizado, é muito mais fácil você colocar a cabeça no travesseiro e dormir do que se você está emprestando dinheiro para o governo. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei o que o governo vai fazer. A empresa, ela não, por ela ter acionistas aí, né, ela ser de capital aberto, ela não pode mudar o seu curso assim, da água para o vinho, entendeu? É tudo passado por votação, por assembleia, sei lá o quê. Então, para você ter uma mudança muito abrupta aí na renda variável, eu acho muito mais difícil, tá? A gente pode ver exemplo eleições, tá? Se o Lula ganha, eu não sei o que vai acontecer com renda fixa. Se o Bolsonaro ganha, eu imagino que vai continuar mais ou menos na mesma toada que a gente vem caminhando. Primeiro de tudo, né, vamos colocar no papel aí o que a gente teve ao longo desse último ano aí, passado, né? Tudo isso que a gente falou no nosso bate-papo já resume bem. Mas o que eu tenho olhado, tá? Por exemplo, o exemplo de Natura, que eu falei mais cedo. Quando a Natura me chamou a atenção, eu comecei a olhar a empresa, primeiro graficamente. Eu fui olhar, ela estava negociando nos mesmos patamares de preço que ela tinha sido negociada na mínima da pandemia. Não estou falando aqui para o investidor sair procurando só empresas que estão ali negociando abaixo da pandemia e comprar. Não, porque aí a gente pode pegar Via Varejo, podemos pegar Magazine Luiza, podemos pegar Espaço Laser, qualquer empresa basicamente que abriu o IPO no ano passado está negociando aí abaixo aí do teu preço de abertura também, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, o primeiro filtro que eu fiz, né, aqui quando eu comecei a compor a carteira para os clientes. Bom, que empresas estão descontadas, né? Eu vim da escola gráfica, então para mim é mais fácil, antes de eu partir para o fundamento, eu dar uma paginada ali e olhar uns gráficos, né? Enfim, separei, sei lá, uma empresa de cada setor ali que eu gosto. Então, peguei uma de construção, peguei uma de varejo, peguei uma de setor bancário, uma elétrica. A partir do momento que eu decidi os setores que eu gosto, né, eu acabei indo para a parte dos fundamentos. Beleza, essa empresa está barata, mas ela está barata por quê? Estão acontecendo coisas ruins ou é momento de mercado, é a crise geopolítica, é a pandemia? Né? Se for, a empresa está mal porque teve a pandemia, né, a gente tirando a pandemia, no médio e longo prazo, a empresa deve performar bem. Agora, se não, ela está mal, está nos mesmos preços da pandemia, mas não por conta da pandemia, seja por problemas de governança, problemas ali corporativos, aí não é uma empresa que eu olho, tá? O que eu quero dizer com isso? Tem muita oportunidade boa na Bolsa Brasileira, tá? Basicamente, a gente viu ali commodities andando, né? Fora commodities,
O resto tudo está para trás, tá? Eu estou falando para trás aí de 30% a 60%, 70% em alguns casos, frente às suas máximas, né? É questão de você, junto com um especialista, enfim, pode usar aqui o pessoal do EWZ, né? Pode entrar em contato comigo também, junto com o especialista da área, eu aqui na parte de renda variável, vou saber te auxiliar de acordo com o teu perfil, quais empresas que eu acho que encaixam melhor para você. Porque, por exemplo, uma carteira que eu vou montar para você, Felipe, mesmo que você queira a mesma coisa do que eu, muito provavelmente eu vou colocar empresas diferentes, tá? Por que eu digo isso, né? Nós temos idades diferentes, a minha profissão envolve estar totalmente antenado no mercado, né? Eu fico na tela o dia inteiro, então assim, aconteceu alguma coisa que eu não gostei, eu aperto um botão, eu estou fora do jogo, entendeu? Para o cliente é muito diferente, né? Então assim, é uma carteira que tem que montar aí, a gente fala aqui, a 4 mãos, né? O cliente vai vir e vai me passar as necessidades dele. Dentro das necessidades dele, eu vou aqui em renda variável encabeçar os melhores produtos, né? As melhores empresas, as melhores estratégias. Dentro da parte de renda fixa, eu vou pedir aqui para o pessoal que toca a renda fixa aqui no escritório, sentar comigo, sentar com aquele cliente e entender e ver como que a gente pode aliar tanto a minha estratégia de renda variável aqui, mas se proteger na renda fixa. Entendeu? Basicamente dessa forma aí que a gente consegue trazer uma rentabilidade positiva para o cliente. De forma resumida, às vezes o cliente quer comprar de todo modo hoje alguma coisa e, final do ano vai dar tudo certo. Cara, olha para empresas aí fora do setor de tecnologia e que sofreram muito com a curva de juros alta, né? Quem sofreu, basicamente? Construção e varejo. Então, são essas empresas que eu tenho ali a minha maior aposta para o final desse ano. Rafael, muito obrigado pela sua participação, elucidando pontos importantes sobre o cenário político e econômico atuais, além de uma ideia do que pode acontecer em relação aos investimentos. Sabemos que isso tudo são expectativas que podem ou não se confirmar, mas já traz uma noção dos desafios e oportunidades que o investidor pode encontrar. Caso queira, como que o investidor pode encontrar a EWZ Capital, Rafael? Legal, obrigado pelo papo, tá? Foi ótimo aqui para mim, foi bem legal fazer. Falando um pouco da EWZ, tá? Somos um escritório afiliado ao BTG, mudamos para o BTG aí no começo do ano passado. Nosso forte aqui hoje é a estrutura de renda variável. Na outra casa que nós éramos filiados, ganhamos algum prêmio, tá? Alguns prêmios. Você entrando aí direto no site da EWZ Capital, ewzcapital.com.br, você tem acesso aí já a tudo que a gente pode oferecer em todas as áreas, tá? Não nos prendemos aqui apenas a investimentos, tá? A gente faz a parte de inteligência patrimonial inteira aí do cliente, enfim, parte de seguro, tanto de vida como de saúde, de carro, qualquer coisa que você precisar. A grande ideia da EWZ é ser o único contato que o investidor / cliente precise para resolver toda a vida dele, tá? Aí com isso a gente tem junto aí do nosso lado o BTG, que é um dos maiores bancos aí, de investimentos da América Latina, além de ter a Avenue também como parceira nossa para quem quer investir diretamente no exterior, tá? Como contato aí, só entrar no site, lá já vai ter diretamente o WhatsApp de alguém aqui do nosso time, entrando em contato por lá, a gente vai te atender e vamos construir aí nosso futuro juntos. O podcast do Investidor Inteligente também pode ser um pouco seu. Acesse a transcrição no blog do Dicas Curtas caso queira deixar algum comentário para esse episódio. E você também pode participar mais fazendo a mesma coisa, encontrando a postagem no perfil do Dicas Curtas, tanto no Instagram, siga @Dicas Curtas, quanto na fanpage do Investidor Inteligente no Facebook. Aproveita para seguir o perfil, curtir a página e as postagens, marcar seus amigos e compartilhar com eles o que você está aprendendo aqui. Participe comigo através das minhas redes sociais, basta buscar o perfil @FelipeSouzaBR e também no YouTube do meu canal Felipe Souza. Será uma honra ter contato mais próximo com você.
Todos os links estão na transcrição no blog e na descrição dos episódios. Aproveite bem a sua semana, aproveite bem o seu tempo e aproveite bem as oportunidades que a vida te oferece. Aguarde novidades, pois novos tempos estão chegando. Cuide bem de você, de sua família e de suas finanças. Que Deus te abençoe. Aqui é Felipe Souza e esse é o podcast do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.